para a gente começar, a gente tem que dar um passo atrás, tá bom? Ou melhor, alguns passos atrás, isso já é entender da ideia de esquerda e direita. Então a gente tem que começar numa coisa muito, assim, profunda e fundamental. Esquerda e direita, a gente está falando de algo que define espectro político. E essa definição se dá sobre um background, sobre vamos dizer assim, um feixe de conceitos que tem a ver com a ideia de ideologia. Óbvio, né? Então, esquerda e direita, tá bom, é um eixo nocional, uma forma de representar partidos políticos, posicionamentos políticos, etc. Mas o background é ideologia. A gente tem que começar entendendo que raios é ideologia para poder conseguir entender que raios é esquerda e direita de fato, né? E a ideologia, de maneira mais fundamental, é o conjunto de crenças, de valores que moldam a maneira como as pessoas enxergam a realidade. Olha só o que eu estou falando. Ideologia é todo o anteparo conceitual que define a maneira como a gente vê o mundo. Mas se é assim, ideologia, no fundo, é como o inconsciente. O Merleau-Ponty, o grande fenomenólogo, o filósofo dos anos 60, do meio do século XX, ele uma vez perguntaram para ele, mas Merleau-Ponty, o que é o inconsciente? Ele falou, o inconsciente é como um véu que se coloca entre o ser e o mundo, ou seja, um anteparo à consciência. Tudo que a gente vê, a gente entende, a gente julga, a gente o faz através de uma percepção própria, de pontos de vista que a gente privilegia, de entendimentos que a gente acha mais fáceis, mais intuitivos e o oposto em relação a outros, de coisas que a gente acha que são mais justas, outras que a gente acha que são menos justas e assim por diante. Pois tudo isso também pode ser chamado de ideologia. E não é por acaso que psicanálise e ideologia são dois temas, né, dois grandes universos conceituais que no século XX se deram muito às mãos. Eu não sou psicanalista nem nada, para deixar bem claro. Não é que eu estou puxando a sardinha para uma área que me interessa do ponto de vista de pesquisa, investigação ou qualquer coisa do gênero. Não. É simplesmente um fato que existe uma história de reflexões mútuas aqui. Tá? Os estudiosos das ideologias e os psicanalistas entendendo como esses anteparos à realidade eles no fundo são imanentes, quer dizer, a gente não consegue tirar eles dali, eles estão lá. E aí, a partir desse caráter imanente, essa coisa, ideologia, portanto, está sempre lá. A gente pode dizer que é natural que surjam visões pejorativas das ideologias. Porque pensa bem, se o negócio é como um óculos que faz com que você veja o mundo de uma determinada forma, inclusive tem um filme genial sobre isso, o sujeito põe um óculos no rosto e começa a ver as mensagens ocultas nas propagandas e outras coisas, mas é muito bacana, não vou fugir do tema e falar dele, mas voltando aqui, se ideologia é isso, consequentemente a gente pode dizer das outras pessoas que elas não estão raciocinando de maneira neutra e pura sobre a realidade, elas não estão sendo de fato agentes do conhecimento, porque elas estão dominadas por uma ideologia. E da mesma maneira a gente poderia fazer essa crítica àquela minha fala de alguns minutos atrás, que é que eu estou vindo aqui para discutir conceitos através de um esforço de depuração de qualquer ponto de vista pessoal para entregar algo que não tem agenda oculta nenhuma. Alguém pode falar, não, isso é impossível, porque a ideologia está sempre lá. Pois bem, em relação a isso, a resposta existe uma visão não pejorativa da ideologia, né? E aí, essa visão vai dizer o seguinte, nós temos maneiras de compreender o mundo, de interpretar as coisas, a sociedade, a partir dos nossos valores, mas elas não estão grudadas no nosso cérebro como um decalque, uma tatuagem. Pelo contrário, através de um esforço de desprendimento e de entendimento do ponto de vista dos outros, a gente consegue analisar as próprias ideologias e consegue olhá-las como se fosse em terceira pessoa, tal como a gente consegue estudar, por exemplo, o inconsciente, a despeito disso não nos tornar pessoas sem inconsciente, entende? Então não é verdade, pelo menos do ponto de vista desse argumento, que a ideologia seja sempre opaca, que o problema da ideologia seja um problema insuperável do ponto de vista da sua discussão, ou seja, a gente não consegue nunca discutir ideologia sem trazer um discurso ideológico à tona. Não. E essa segunda versão, essa visão da ideologia como um objeto de investigação e também de crescimento pessoal, que é o que a gente quer aqui, né? Aqui a gente não está no Collège de France lá nos anos 80 discutindo, não, a gente está aqui tentando buscar entender o mundo melhor e também se divertir, tá bom? Se divertir muitas vezes curtindo no celular, deitados na cama, fazendo o que quer que seja, de graça no YouTube. Então, nessa linha mais despretensiosa do ponto de vista de formatos, eu acho que a gente tem que simplesmente entregar aqui uma carta de confiança às reflexões sobre ideologia, inclusive de quem está no chat debatendo isso.
Onde surge o conceito, né? O conceito de ideologia, ele foi usado pela primeira vez em 1796, tá? Por Antoine de Tracy, enfim, que era um sujeito que tinha uma visão liberal do mundo, tá? Então esse é um conceito que surge a partir de uma tentativa de descrever um ponto de vista que, na visão do autor, era justamente um ponto de vista positivo, ou seja, a primeira acepção, o primeiro uso do conceito não é negativo de forma alguma. Agora, o grande teórico das ideologias, né, no século XIX, né, no século seguinte, foi o Marx. Aí, certamente, vai ter muita gente que fala, o cara falou em Marx, ainda ele só pode ser comunista. Não, definitivamente só se eu for um empresário comunista. Não que eu seja empresário em tempo integral, não, mas quem me conhece sabe, né, que assim, eu gosto de boas empresas, boas ideias, acredito, enfim, nos aspectos positivos do mercado do ponto de vista da comunicação entre oferta e demanda e outras coisas mais. Enfim, então não ofende ninguém dizer o óbvio que todos os especialistas de todo o espectro ideológico concordam, que é que o grande teórico das ideologias foi o Marx, sobretudo naquele livro A Ideologia da Sociedade Alemã, que eu já foi de 1854, creio eu, mas o que importa é o seguinte: como é que o Marx definia isso, né? Para o Marx, a gente tem duas estruturas, tá? A base, o que ele chama de base e o que ele chama de superestrutura. A base é econômica, ou seja, segundo Marx, na origem de todas essas visões de mundo que fazem com que a gente perceba as coisas e busque as coisas de determinada forma, está a nossa condição econômica. E essa condição econômica vai se manifestar na sociedade, a sociedade vai ser construída através de instituições, como, por exemplo, as estruturas legais, a burocracia do Estado, as empresas, né? No caso dele, evidentemente a preocupação toda era com a indústria. E, no final das contas, na descrição das ideologias, o Marx também foi o grande defensor de uma ideologia, isso que justamente ficou conhecida como marxismo. Isso aí também é indiscutível. E a visão, né, que o Marx tinha de como o mundo funciona, ou seja, como é que é esse anteparo, qual é essa abordagem do mundo, é a seguinte: na visão dele, chamada de materialismo histórico, são as condições materiais que definem os posicionamentos das pessoas. E essas condições materiais precisam ser compreendidas historicamente, ou seja, as coisas chegam a um estado das coisas, tá bom? A uma configuração, e a gente tem que olhar essa configuração para compreender o indivíduo, e essa configuração faz com que as pessoas, muitas vezes, ou quase sempre, elas tenham falsas percepções, por assim dizer, elas tenham desvios de consciência, tá bom? Ou processos mentais obfuscados, olha que bonita essa palavra, que é o que acontece quando o sujeito não compreende as forças, né? Aquilo que leva ele a pensar de uma forma, a agir de uma forma. O sujeito acha que quer uma coisa, mas no fundo quer outra. Isso a gente pode ver que é, aliás, um traço de quem acredita no marxismo. É muito comum, já vi isso, muita gente me fala coisas assim, em vários ambientes em que eu participei, que assim, não, a pessoa, esse grupo e tal, não sabe o que quer, acha que quer uma coisa, mas no não sabe. Eu falei que eu não ia me colocar. Como eu penso de uma maneira um pouco diferente, eu coloco ressalvas a essa ideia. Eu tendo a achar que as pessoas sabem o que elas querem. Ou se elas não sabem, tanto faz, a responsabilidade delas. Eu já privilegio esse ponto de vista do indivíduo um pouco mais. Não importa o debate, eu não estou aqui me colocando como anti-marxista, não é nada disso. Mas assim, eu entendo que assim, uma visão marxista do mundo, do ponto de vista ideológico, traz tanto a leitura da ideologia como esse fenômeno que gera o comportamento sem que as pessoas percebam. Aliás, é por isso que há também essa relação tão forte historicamente entre marxismo e psicanálise. Mais uma vez, a gente vê, curiosamente, a importância da psicanálise. Tem um livro que fala que a psicanálise é bobagem, só rindo, né? Enfim, são essas coisas que a gente vê por aí, enfim, caça-clique. Mas, enfim, não é bobagem, a gente vê e vê como as duas coisas têm a ver, porque justamente o ponto de vista da marxista é que as pessoas não têm acesso às bases ideológicas do seu próprio raciocínio, que é como se elas não tivessem acesso ao seu inconsciente. Tá? São duas coisas muito parecidas.